Excelência tem o mesmo tempo dos outros oradores, 10 minutos com mais 5. Meu plano é ser mais breve. Boa tarde, queria cumprimentar o senhor presidente, senador Paulo Paim, queria cumprimentar os demais colegas que estão aqui presentes na mesa, cumprimentar a senadora, e cumprimentar todos que estão aqui na plateia hoje. Vou ser bastante breve aqui na apresentação. Bom, vou iniciar rapidamente, só para dar uma introdução sobre como que surgiu, né, a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados no Ministério da Economia. Né? A Secretaria é uma das 7, da Secretaria Especial, uma das 7 criadas no novo Ministério da Economia, né, que ele é uma fusão de 3 ministérios. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e metade ali do Ministério do Trabalho e Emprego. E acho que é importante a gente tratar do contexto econômico, contexto macroeconômico no qual surgiu, né, o Ministério da Economia. Hoje a gente tem que a maior parte do orçamento tem 3 destinações. Né? Assim, a gente tem uma conta de juros da dívida que é enorme, que consome boa parte, né, do nosso orçamento. Uma outra quantidade muito grande de benefícios previdenciários e outra de salários, né, dos servidores públicos, dos empregados públicos. E nesse contexto, está sobrando pouco e está sobrando cada vez menos, e isso que é muito preocupante, para a provisão de bens e serviços públicos essenciais para a população. Né? E claro que nesse contexto vale destacar saúde, educação, segurança pública e também os tão necessários investimentos em infraestrutura, né, para possibilitar dar condições mínimas para o país continuar crescendo. Sem contar, claro, o papel, né, que o Estado tem na promoção da ciência, da tecnologia, para que o Brasil não fique parado, para que o país continue se desenvolvendo, para que ele continue inovando. E só com o progresso tecnológico que a gente vai conseguir gerar prosperidade tão importante para prover esses outros serviços públicos essenciais e garantir o bem-estar da população. Nesse contexto, dessa dinâmica orçamentária, de uma parcela cada vez maior, indo para essas 3 contas, né, que eu falei, a gente tem quem mais sofre com isso é a população. Né? Ela que mais sofre com essa dinâmica orçamentária perversa, e principalmente os mais pobres. Né? O Estado precisa atuar na provisão dos bens essenciais, no qual ele não pode ser substituído, né, e para o alívio da pobreza. Nesse sentido, as desestatizações, desinvestimentos, elas são fundamentais para que a gente possa possibilitar a alocação adequada desse recurso público, que é escasso e que é custoso. Né? Tributar é custoso, a gente está tributando empresários, tributando famílias, tributando consumo. E quem arca com a parcela disso, de forma desproporcional, são os mais pobres. Então, a gente precisa gastar adequadamente esse dinheiro. E a visão do Ministério é que hoje esse orçamento deve ser priorizado, canalizado para aquelas atividades em que o Estado, de forma nenhuma, pode ser substituído. Então, essa diretriz, na verdade, né, ela vem... Essa priorização é a palavra-chave, né, reforçar a nobreza dessa ação estatal, né, naquilo que o Estado não pode ser substituído. Bom, esse é o contexto econômico, macroeconômico no qual a gente está inserido. Né. Dentro disso, a Secretaria ela está organizada em quatro fundamentos. Assim, né. A gente tem a G5, né, as 5 empresas, os grupos empresariais estatais principais são Petrobras, Eletrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa. Em tese, né, elas representariam 80% do potencial de recursos que poderiam ser arrecadados para diminuir o tamanho da dívida, reduzir a conta de juros e, assim, possibilitar uma parcela maior de orçamento nessas atividades essenciais. Para esse trabalho, a sinalização é muito clara. Né? Assim, dos bancos, né, o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES, eles não serão privatizados, né, a diretriz está muito clara, mas suas atividades serão reduzidas, né, para que essas organizações possam se concentrar naquelas atividades principais, para que elas possam, né, gerar divisão de trabalho, gerar maior produtividade, gerar maior bem-estar e deixar para o mercado atuar naquilo que não é essencial nessas empresas. A mesma coisa com a Petrobras.
né? Todas essas 4 empresas, né, têm muitas subsidiárias e a ideia é dar uma enxugada. E hoje, com o desenvolvimento da nossa tecnologia, tanto na produção, né, do nosso modo de produzir, e também, principalmente, nossa tecnologia regulatória, as nossas regras evoluíram muito nos últimos 20, 30 anos. O Brasil é um outro estado hoje, em comparação ao que era. Então, existe espaço, a nossa regulação é muito boa, de forma que o privado possa oferecer vários desses serviços, o Estado pode assumir mais um papel mais estratégico, mais regulador. Bom, em suma, hoje são mais ou menos 133, né, empresas estatais federais, e grande parte está ligada aos 4 grupos, né? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Aí, a gente tem outras 42 estatais remanescentes. E nós estamos trabalhando, né, em conjunto, naturalmente, com os ministérios setoriais, com os outros ministérios, com as próprias empresas, com as agências reguladoras, a Secretaria Especial de Parceria Privada e Investimentos, para avaliar cada uma dessas empresas, né, e separá-las em 3 grupos. Okay? O primeiro grupo, né, que merece destaque é aquelas que são de relevante interesse coletivo ou imperativas para a segurança nacional, né? Então, seguindo o artigo 173 da Constituição, a diretriz vai ser manter essas empresas, né? Em segundo lugar, a gente tem aquelas empresas que podem ser passíveis de privatização e que isso, claro, vai envolver muitos estudos, muita modelagem, todo um levantamento de ativos, passivos, análise de mercado, direitos que os empregados públicos têm, né? Para avaliar se estão satisfeitas algumas condições mínimas para que a solução de mercado seja superior, né, à solução de provisão pública de alguns desses produtos. E também, naturalmente, ajustar o marco regulatório quando assim for necessário. Então, de novo, né, se a gente quer que o Estado foque, se a gente quer que o Estado priorize aquilo que é efetivamente essencial, né, a gente precisa priorizar. E, em algumas dessas empresas, após muitos estudos, pode haver o diagnóstico que não há necessidade, né, da exploração econômica direta pelo Estado. E, por último, algumas empresas ali que podem ser liquidadas. Hoje já tem atores do mercado que satisfazem as necessidades da população e algumas dessas empresas podem ser liquidadas. O terceiro pilar, né, da atuação da Secretaria Especial hoje se concentra na Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Hoje, o governo federal, né, a União, detém cerca de 750 mil imóveis. É o maior banco, é um dos maiores bancos imobiliários do mundo, né? Historicamente, nós diagnosticamos que houve uma série de deficiências na gestão desse patrimônio imobiliário. E ele vem se acumulando, gerando muito baixo retorno social, econômico e também, muitas vezes, ambiental para a sociedade. E aí, né, no aspecto ambiental, não se restringe à falta de gestão da sociedade brasileira, mas também a todo mundo, né? Então, a gente está aí num paradoxo, né? A gente está numa situação difícil de explicar, que, por um lado, a gente tem uma dívida enorme, né, 4 trilhões de reais, gerando uma conta de juros muito grande, que consome orçamento. Mas, por outro lado, a gente também tem uma carteira de ativos enorme, né, por meio desses 750 mil imóveis, mas que estão gerando muito baixo retorno, como eu disse mais cedo, econômico, social, e alguns desses ativos poderiam estar gerando retorno financeiro, né? Então, os nossos ativos não estão gerando retorno, mas nosso passivo está crescendo. Essa é uma trajetória perversa. Tá certo? Esse passivo está crescendo rápido. Então, uma das frentes de trabalho também é essa de melhorar a gestão do nosso patrimônio, né? E, com isso, destiná-los adequadamente para que a gente possa gerar uma revitalização e um desenvolvimento econômico e social muito grande que investimento pode ter nesse patrimônio imobiliário que pode ser destinado para a iniciativa privada. E, por fim, né, a gente sabe que o governo é finito, né? Então, nosso anseio é com muito profissionalismo, com muita transparência, com muita participação social, com muito debate. E é por isso que eu me sinto honrado de estar aqui, falando em nome da Secretaria Especial, né, deixar um legado para os governos seguintes, né? Passar o bastão numa condição muito mais favorável
do que nós recebemos, né? Para deixar a população numa situação mais favorável do que a que foi diagnosticada em 2018. E como que a gente vai fazer isso? É com muita técnica. Tá? É um corpo de servidores, né, de gente que veio para contribuir aqui no governo, muito bem preparado, que estudou bastante, que a gente está comprometido com a adoção das melhores práticas de governança. São fórmulas que já foram testadas, estão em constante mudança, e para governar a gente precisa estar constantemente melhorando. E para isso, né, a gente está usando como referência os padrões da OCDE, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem um amplo trabalho com especialistas de pesquisa, de estudiosos, para disseminar as melhores práticas de governança, tanto nas nossas empresas estatais, quanto na gestão, né, do patrimônio da União. E para realizar esse trabalho, a gente tem 2 princípios, né? Primeiramente, apesar de parecer óbvio, acho que é importante frisar isso, a gente tem que fazer a coisa certa, né? No estreito limite da legalidade. Estamos todos trabalhando aqui sob o império da lei e a gente não pode deixar qualquer suspeita sobre qualquer uma das nossas atividades. A gente está muito comprometido com isso. Em segundo lugar, ao mesmo tempo que nós queremos cultivar esse ambiente cooperativo, de debate, de pegar as melhores ideias, né, de participação, a gente precisa ter pressa. Nós precisamos trabalhar com celeridade, né, porque o Brasil desacelerou e o Brasil tem pressa, né? O mundo inteiro está se desenvolvendo muito rapidamente, né? Nos últimos 30 anos, a gente presenciou um dos maiores milagres socioeconômicos na história, que foi o número de pessoas que saíram da pobreza e estão numa condição melhor de vida, uma ascensão da prosperidade em todo o mundo, sem paralelo. E o Brasil está ficando para trás. E o Brasil está ficando para trás, inclusive aqui entre os nossos vizinhos, aqui na América Latina. Nosso ritmo desacelerou, isso é muito preocupante, e isso prejudica enormemente a qualidade de vida da nossa população. Quanto mais devagar for o nosso trabalho, né, quanto mais devagar o Brasil progredir, pior vai ser a educação, pior vai ser a saúde, pior vai ser a segurança, né, e a gente vai minando as condições para que a gente possa gerar o desenvolvimento tecnológico, aumentar a produtividade, gerar prosperidade para todos. Então, para isso, nós estamos trabalhando, nós queremos cultivar, né, uma relação muito cooperativa com essa casa, com a Câmara dos Deputados e também com os órgãos de controle, né, que são um ator relevante nas nossas políticas públicas para superar nessa crise econômica sem precedentes e poder direcionar o escasso recurso público para aquelas atividades essenciais. Então, para isso, né, a gente sempre vai estar aberto a um intenso diálogo, tem um compromisso de escutar todas as partes, para desse debate, extrair as melhores soluções do ponto de vista técnico, né? E com as melhores soluções técnicas, a gente consegue fundamentar melhor as melhores práticas, né, também políticas. E para isso, né, a gente tem que aproveitar, a gente tem um ativo maravilhoso que é o BNDES, que eles têm uma capacidade, experiência com poucos paralelos. Sempre que a gente vai para fora, né, todos os técnicos, né, que trabalham assim, fora do Brasil, eles elogiam a capacidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de estruturar projetos, analisar mercados e conseguir gerar soluções para a gente melhorar continuamente as entregas para a nossa população, modelar alternativas, né, e buscar as melhores soluções disponíveis para todo mundo. Eu estou aqui à completa disposição para escutar todas as colocações, escutar todas as demandas, adoramos debater, né, e qualificar as perguntas que precisarão ser respondidas quando nós formos estudar as alternativas para a situação, né. Estamos aqui para equilibrar os interesses, né, de todas as partes envolvidas, né, e com a melhor técnica conseguir fazer a melhor política. Muito obrigado pelo tempo. Bem, esse foi